Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Bem-vindos para esse programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente fala sobre um tema muito interessante que é a justiça divina. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Espiritismo na Prática. É um prazer a gente estar aqui outra vez, né? Toda semana nós estamos aqui amolando o povo, né, Jefferson? Batendo ponto. Então, pessoal, antes de começar aqui a falar sobre o programa de hoje, é importante que você divulgue esse programa, que você possa levar esse programa para outras pessoas. Por quê? Porque quando você divulga, você está levando conhecimento, está levando a sabedoria de Jesus, a sabedoria dos Espíritos para mais pessoas. E elas podem então, com esse conteúdo que a gente vai abordar hoje sobre a justiça divina, entender um pouquinho como que a justiça divina funciona no universo, principalmente aqui na Terra. Antes de começar, então, falar um pouquinho sobre a questão. Vamos passar, na verdade, a palavra para a Lara, né? Você falar aqui um pouquinho sobre uma mensagem que é muito interessante, que é do livro Justiça Divina, que é capítulo 5, é uma obra psicografada pelo Chico Xavier e de autoria de Emmanuel, que é um livro muito magnífico, bacana. Se quiser ler, faça a leitura, que é muito interessante. Diz Emmanuel, então, é necessário valorizar a doutrina, que, generosamente, nos valoriza, sustentar-lhe a integridade e a pureza, perante Jesus, que é a chancela, é procurar o nosso aperfeiçoamento e trabalhar com nossa união. Nada mais aqui que o Emmanuel está trazendo para nós que a gente tem que saber valorizar as coisas que Jesus nos coloca, né, que coloca no nosso dia a dia para a gente poder aprender, para a gente poder dar prova, dar testemunho dessa fé, nossa confiança em Deus, em Jesus. Então, tudo que acontece no dia a dia é uma oportunidade de a gente poder trabalhar, poder se aperfeiçoar e conquistar a nossa união, como diz aqui o Emmanuel aqui. Então, Lara, o que a gente pode falar sobre a justiça divina e qual que é a diferença da justiça divina com a justiça dos homens? É muita, né, Jefferson? É muita diferença mesmo. E eu penso, sabe, Jefferson, que não tem como a gente falar de justiça divina sem tocar também na misericórdia, né? Porque as duas andam de mãos dadas, é inevitável, né? E quando a gente traz esse tema para discussão, né, para as nossas reflexões, a gente primeiro precisa entender o que é justiça, né, e o que é misericórdia, para a gente entender bem a diferença entre justiça divina e justiça dos homens, né? Justiça, gente, é a qualidade daquilo que está conforme ao direito, né? Que é direito, que é justo. Lá no Livro dos Espíritos, a questão 875 Kardec pergunta como se pode definir justiça, né? E é bem interessante, porque os espíritos respondem assim para ele: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um, né? Mas que direitos são esses, né? E será que eu só tenho direito? Ou será que eu tenho obrigação também? Porque a justiça passa por esse viés, né, de direitos e obrigações. A misericórdia, por sua vez, ela é o quê? Ela é a solidariedade que a gente tem para com alguém que está sofrendo, passando por um momento ali, às vezes uma tragédia pessoal, às vezes caiu em desgraça, né? É aquele sentimento mesmo de dó, de compaixão, de piedade, né? É a manifestação desse sentimento. Que sentimento? Perdão, indulgência, clemência. Isso é misericórdia. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, né, bem-aventurados os misericordiosos, no item 4, está dito assim: a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. E por que é a importância disso? Por quê? Quem herdará a terra? Os pacíficos, os brandos, né? Então, se a gente não tiver misericórdia, nós não temos como manifestar brandura e nem temos como manifestar a paz e sermos pacificadores, né? Aí o Kardec continua assim:
ela consiste, né? Ela, misericórdia, consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Então, gente, Deus é perfeição. A gente sabe disso. E se ele é perfeito, claro que a justiça de Deus é perfeita, e claro que a sua misericórdia é ampla e majestosa. Não há como ser diferente, né? Embora muitas vezes nós é que não a compreendemos direito, né, Jefferson? Nós costumamos ali, no momento em que a justiça é aplicada a nós, e por que a justiça é aplicada a nós? Porque, gente, nós somos transgressores das leis de amor do Pai. Toda vez que a gente transgride a lei, a justiça é aplicada, mas ela nunca é aplicada sem a misericórdia. Vejam a perfeição de Deus. Vejam o amor dele por nós, né? Porque vocês imaginam a lei de causa e efeito, ação e reação. Se eu faço alguma coisa para alguém, eu vou receber aquele mal de volta, né? Se eu faço bem, eu recebo bem. Se eu faço mal, eu vou receber o mal. Agora, vocês imaginam o maior mal que vocês tiverem na sua mente? A aplicação da justiça requer que você pague até o último centil. Mas a misericórdia divina vem abrandar o seu reajuste. Então, gente, as leis de Deus são uma perfeição, diferente das leis dos homens, né? Que somos falhos, imperfeitos, e claro, se nós somos falhos, imperfeitos, dominados pelas paixões materiais, é claro que a nossa justiça vai ser da mesma forma, falha e imperfeita. Por mais que haja homens dispostos a perseguir a justiça e fazer a justiça corretamente na sua aplicação, ainda é uma justiça falha, né? E a gente pode ver a aplicação da justiça hoje aí no mundo, né? É só, não precisa nem olhar no mundo, né, gente? Olha no Brasil para ver como é que o negócio não tá bonito, né? Então, olha a justiça divina, olha a justiça dos homens, e a gente vai perceber, né, Jefferson, que não há como as duas se equivalerem de forma nenhuma. É mesmo, é isso mesmo, Laia. Tanto é que né, a gente não tem noção, percepção pura, mais aclarada sobre a justiça. Nós somos seres imperfeitos ainda, né? Então não temos como a gente ter uma noção mais clara sobre o que é justiça. Normalmente, o ser humano, a gente percebe isso no dia a dia, as pessoas elas têm uma percepção de justiça muito olho por olho, dente por dente, aquela velha lei italiana, né? E se a gente colocar isso, até acho engraçado, porque se a gente colocar isso na prática, fica muita gente sem olho, sem dente, né? Porque então, a justiça vamos dizer assim, prevalecia na época do Velho Testamento é muito diferente da justiça que Jesus veio trazer. A gente pode perceber que a justiça que Jesus veio trazer é a ação-reação, né, que o Espiritismo aborda bastante, e a questão do amor. Né? Não é à toa que no livro dos Espíritos tem lá a 10ª lei, né? A lei de justiça, amor e caridade. Então, se o Espiritismo trouxe isso para nós, é porque a justiça tem a ver com a caridade e tem a ver com o amor. E, porque, assim, de certa forma, o amor, né, é uma forma de justiça, né? Assim como a caridade, né? E entre eles aí também se combina, né? Então, é muito interessante a gente entender que as pessoas elas devem começar a olhar mais para reflexão, para meditar as circunstâncias que acontecem no dia a dia. Às vezes a gente vê uma situação que não é muito boa, né, na nossa vida, e a gente acha que aquilo é uma injustiça, que aquilo é uma coisa
que quer nos destruir, nos desequilibrar, mas as coisas acontecem porque a gente não sabe, não percebe lá no ano passado o quanto de injustiça que a gente fez com os outros, de quanto de injustiça que a gente fez com as pessoas que a gente amava, que nos amavam. Então, a gente colhe o que a gente plantou no passado. Então, por isso que tem essa passagem, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Então, a gente tem que perceber e não ficar mais procurando aí pedir a Deus, né, o porquê das coisas. Deus não deve explicação nenhuma. Nós que somos os pecadores, vamos dizer assim, né? Então, nós precisamos saber lidar com a nossa situação, saber lidar com as circunstâncias que acontecem no dia a dia e saber plantar o bem. Plantando bem, se você não quer colher coisas ruins, coisas negativas, ou que sejam impactantes para a sua vida, é muito simples. Pare de fazer as coisas erradas. Pare de plantar semente ruim. Pare de plantar semente nas pedras. Pare de plantar semente onde não pega a raiz. Então, tem a parábola do semeador, que vem muito ao encontro àquilo que a gente está abordando hoje. Então, a gente tem que plantar coisas boas para que o bem seja a nossa forma de justiça. Porque a justiça de Deus ela é perfeita, ela não erra. Tem até a passagem que eu gosto muito, que é não tem no livro, mas tem no filme do Nosso Lar, que é aquela que o André Luiz está lá procurando, né, quando desencarnou. Queria saber quem que orou por mim, quem que fez a oração por mim. E ele botou aquele disquete, disco, não sei como é que chamava, me lembro mais. E tinha duas pessoas que oraram por ele. Primeiro foi a mãe, e a segunda foi uma moça que era cliente dele, que era paciente dele, que ele estava se esquivando para não ter conversinha, né? Coitada da moça. Né? Depois que ele percebeu que ela orou por ele, que ele começou a perceber quanto que ele estava errado em querer se separar. Por isso que eu introduzi essa frase no início do Emmanuel, falando que nós precisamos buscar a união, o aperfeiçoamento e a união. Então, o que a moça falou para uma das moças que entregou o disquete, falou para o André Luiz? Aqui não há erros. E é verdade. No plano espiritual, a justiça divina, não há erros. Tudo acontece por algum motivo. Como nós já falamos no programa passado, onde a gente abordou o estudo sobre o livro, sobre a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria e Evangelho, a gente viu o quanto que as coisas aconteceram, né, da forma que tinha que acontecer, mesmo que o homem estivesse tardando as coisas acontecerem, mas Jesus e a sua equipe contornou e então é importante a gente ter essa noção, essa percepção, né? Eu queria ler aqui uma frase do livro Fé, de Chico Xavier e Carlos Bacelli, pelo espírito irmão José. Eu acho muito interessante, né? Prossegue, contudo, obedecendo à voz da consciência. Em verdade, quanto fazes o bem aos outros que estará fazendo a ti mesmo. A justiça pertence a Deus. O tempo falará por ti. Ou seja, o que o irmão José vem nos trazer aqui? Eu acho muito interessante. Que a gente tem que fazer o bem sempre. E fazendo bem, a gente colhe o bem. O bem vai estar vindo retorno a nós. Então, a justiça ela vai pertencer a Deus. Ou seja, não adianta a gente querer apontar o dedo para a Lara fez um erro. O fulano fez um erro. Eu fiz um erro. Não, adianta. Deixa que Deus, a nossa consciência, faça com que a gente perceba o nosso erro e fala assim, o tempo falará por ti. Ou seja, o tempo vai dizer se você foi bom ou foi mal. Você que tem que plantar bastante coisa aí para a gente poder plantar, né, o bem, colher o bem, porque, como diz o André Luiz, o bem é advogado em toda parte. Não é mesmo, Lara? É verdade. É verdade. E não tem como a gente falar de justiça divina, né, Jefferson, sem também falar dos 10 mandamentos, né? Porque ali é a síntese, né? O código moral do homem.
E, na verdade, gente, os 10 mandamentos, ele é como se fosse um marco histórico mesmo, né? Por quê? Porque, na verdade, ele não é só um marco histórico, né? É o primeiro marco histórico do Deus único, do monoteísmo, né? Até hoje, gente, a gente não tem outro marco histórico desse tamanho, não, né? Falando assim, olha, só existe um Deus, né? Porque o que que acontecia? Ali a gente tinha, né, uma gama, cada povo ali tinha 50 deuses, né? Então era uma adoração infinita ali. Mas os 10 mandamentos, né, como todo mundo é de conhecimento de todo mundo, aí foi recebido por Moisés, né, pela mediunidade de Moisés, né, gente? E realmente é uma síntese, né, da conduta moral que a humanidade precisa seguir para evoluir. Então, toda vez que a gente sai fora desses mandamentos, dessas leis, o que que acontece? A justiça vem nos alcançar, né? E na verdade, os 10 mandamentos, nessas leis, elas foram muito importantes. Por quê? Porque quando Moisés recebeu essas leis, né? O que que acontece, gente? O povo estava muito perdido, ainda era muito ignorante, né? Ignorante, gente, no sentido de falta de conhecimento, de pouca instrução, né? Então, assim, era um povo que ainda estava muito preso aos instintos primitivos, né? Eram bárbaros mesmo, né? Os costumes bárbaros demais. Então, o que que acontece? Moisés estava ali, né, conduzindo os israelitas ali que tinham sido escravizados no Egito e foram atravessar ali o Mar Vermelho, né? Eles foram lá para o Monte Horebe, lá no Sinai, né? Ali na península do Sinai. O que que acontece? Ali Moisés recebe as 2 tábuas da lei, né? E contendo os 10 mandamentos. Então, esse recebimento por parte de Moisés, né, dos 10 mandamentos, é como se estabelecesse um pacto, né, uma aliança entre Deus e o povo de Israel, né? Aí Moisés vai apresentar então os mandamentos de amor, né, a Deus. Na verdade são os 4 ali, né? Os outros 6 mandamentos ali são referentes à nossa conduta, né? Os 4 primeiros são referentes a Deus. E por quê? Porque isso, gente, se a gente seguir os 10 mandamentos, a gente tem uma vida fora da escravidão de consciência, da escravidão da, do pecado, das coisas ruins, da imoralidade, da falta de ética, né? Desse conjunto de coisas aí que a gente sabe que não deve fazer, né? Então, assim, vamos só lembrar, né? Como está lá na Bíblia os 10 mandamentos, né? Primeiro, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Então, olha, né, o primeiro mandamento já está falando ali. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Pronto, acabou. Ninguém mais é Deus. Deus é só um. Qual que é o segundo mandamento? Não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. O terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. O quarto, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. O quinto, não matarás. O sexto, não cometerás adultério. O sétimo, não roubarás. O oitavo, não prestará testemunho falso contra o vosso próximo. O nono, não desejarás a mulher do vosso próximo. E o décimo,
Não cobiçarás a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. É interessante a gente observar, eu vou explicar rapidamente o porquê que esses 10 mandamentos são tão importantes, porque eles se desdobram em várias coisas, gente. A gente acha assim, não matarás. Ok, é realmente não matarás, ponto. Você não vai matar o outro, você não vai abortar, você não vai cometer eutanásia, você não vai matar o tempo inutilmente. Então veja um leque que se abre a partir de uma única frase. Não matarás, uma afirmação, não matarás. Né? No imperativo, você não vai matar, é uma ordem, não matarás. Né? O Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre a questão dos 10 mandamentos, né? Ele fala que os 10 mandamentos, né, essa lei, é de todos os tempos, de todos os países, né, de todos os povos. Por quê? Porque tem um caráter divino, né? E Moisés, gente, precisou estabelecer outras leis que não são os 10 mandamentos recebidos de Deus. Por quê? Porque, gente, o povo era tão turbulento, tão bárbaro, tão indisciplinado, que ele precisou, ele foi obrigado mesmo, né, ali a causar com as leis um certo, manter o povo ali nas rédeas curtas ali pelo temor a Deus, né? Por isso que a gente tem isso no nosso imaginário coletivo, né, de ser temente a Deus. Mas Deus não é para temer, gente, Deus é para amar, amar profundamente sobre todas as coisas, né? Então, o Kardec fala, ele vai lá, gente, vai lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, tá lá, é logo no capítulo 1, né? Tá lá direitinho, muito bem explicadinho, né? Então, assim, essas leis que o Moisés trouxe fora dos 10 mandamentos, ele teve que falar que era de origem divina, né? Por quê? Porque senão o povo não ia obedecer, gente, né? O ser humano é um caso muito sério, né? Aí ia todo mundo falar, não, só vou obedecer esses 10 aqui, acabou. Se eles compreendessem, se a gente compreendesse perfeitamente os 10 mandamentos, estava ótimo, né? Mas a gente não é assim, né, gente? Então, o André Luiz, lá no livro Evolução em Dois Mundos, pela psicografia do Chico, né, ele faz uma análise assim, bem direta dessa questão dos 10 mandamentos, né, para a gente pensar mais a respeito disso. Então, olha, no primeiro mandamento, o André Luiz vai falar assim: olha, qual que é? Eu sou o Senhor teu Deus, não terá outros deuses, nem fará cópias de imagens, assim como não adorarás e nem lhe prestarás culto, né? O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que nós temos que consagrar o nosso amor ao Pai misericordioso. Não é temer, é amá-lo. Amá-lo, porque Ele é o Pai da bondade eterna. Nós temos que reconhecer nele a fonte da nossa origem divina, né? E a gente não pode achar também, a gente tem que se resguardar, diz André Luiz, da questão do antropomorfismo. O que é isso? Você quer dar a Deus qualidades que são humanas, né? Por isso que a gente imagina, né? Tá no nosso imaginário ali o Deus de cabelinho branco, barbinha branca, com cajado ali pronto para atacar na sua cabeça se você fizer alguma coisa errada. Não é isso, gente, né? Isso é a gente tomar as nossas qualidades, né, as nossas imperfeições, querer colocar na conta de Deus. Não é assim. Por quê? Porque Deus é a inteligência suprema. Ele é a causa primeira de todas as coisas, né? Ele é aquele que não teve início e não tem fim. Então, gente, quando a gente se refere até aos atributos divinos, né, falando que Deus é infinito, que ele é único, que ele é eterno, que ele é imutável, que ele é imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo, né? A gente vai dizer também que ele é misericordioso e bom. Por isso é que a justiça divina, gente, anda junto com a misericórdia, de mãos dadas, viu? No segundo mandamento, né, o André Luiz vai falar assim, ó, qual é o segundo mandamento? Não pronunciar em vão o nome do Senhor teu Deus.
o que o André Luiz fala? Olha, não julgue, não envolva Deus no seu julgamento precário, não, na estreiteza do teu raciocínio, né? Gente, toda vez que a gente fala o nome de Deus em vão, que vez é essa? Quando a gente está aqui, ó, por exemplo, eu e o Jefferson, falando da filosofia dos espíritos, dos ensinamentos de Jesus, das leis de Deus, e a gente faz o quê, né, Jefferson? A gente faz o contrário daquilo que a gente está falando. Então, nós estamos falando o nome de Deus em vão. Vejam a responsabilidade que é falar, gente. Né? A gente fala, a gente precisa, os nossos atos precisam estar de acordo com aquilo que a gente fala. Né? Quando a gente zomba da existência de Deus, né? Tem gente que gosta de zombar da existência de Deus, né? Quando a gente se revolta, quando a gente está no meio ali de um processo de prova, de expiação, tudo isso, gente, a gente está falando o nome de Deus em vão, né? Ah, Deus me esqueceu aqui, que Deus não lembra de mim, né? Não pode não, gente. Isso aí é falar o nome de Deus em vão, né? Depois, lembra-te de santificar o dia de sábado. Por que Deus falou do sábado? É o sábado? Não, gente, é um dia na semana. Não interessa se é o sábado. Sabe por quê? Porque a gente precisa de um dia para o nosso refazimento, para a gente meditar, né, em nosso benefício, em benefício daqueles que estão conosco na nossa jornada aqui na matéria. Então, assim, na verdade, simbolicamente, esse mandamento é a necessidade da gente não exceder o limite da nossa própria força, ou seja, da gente ter o período de refazimento. E se nós temos alguém trabalhando sob a nossa responsabilidade, como a gente já viu lá no estudo de trabalho, que a gente não submeta essa pessoa ao trabalho excessivo, além do que ele aguenta, né? É por isso que você precisa santificar um dia, para você elevar o seu pensamento ao Criador, fazer suas meditações, né? Meditar na palavra de Deus é por isso. Porque senão, gente, como é que a gente vai apreender isso tudo se a gente não tem tempo para refletir, né? O outro mandamento: honrai pai e mãe, para serdes dignos de viveres na terra que o Senhor teu Deus vos dará. Gente, nós temos uma dívida para com os nossos pais. É por quê? Porque eles nos proporcionaram o aparelho, o corpo físico, para a gente se manifestar aqui nesse ambiente material. E é uma dívida que a gente não tem condição de pagar, tá? Não tem condição de pagar. Olha, seu pai, sua mãe, pode ser, assim, você pode considerar o pior pai, a pior mãe do mundo. Tenha gratidão por eles, porque se não fosse por eles, você não estaria aqui. Tendo a oportunidade de proceder à sua evolução e os reajustes necessários. Então, a gente precisa demonstrar a nossa gratidão a quem nos proporcionou a existência física, gente. Quem cuidou de nós quando era criança. Né? Se você não gosta do seu pai, não gosta da sua mãe, seu pai e sua mãe, né, foram péssimos pais, faça pelo menos isso. Não fale mal deles em público. Né? Aí você já vai estar honrando os dois. Não fala nada, né? Não matarás. Gente, é imperativo, uma ordem direta. Não matarás. Por quê? Porque nós somos responsáveis por cada vida que deliberadamente a gente extinguir, a gente tirar. Porque a vida é um dom de Deus, não nos cabe tirar nem mesmo a nossa própria vida. Né? Por isso o suicídio é tão criminoso. A gente já estudou, já fez um episódio aqui do suicídio. Né? Quem somos nós para decidir quem vai viver e quem vai morrer? Por isso que o aborto é criminoso. Por isso que a eutanásia é criminosa. Sou eu que decido? Eu sou Deus agora? Para decidir? Não, gente. A gente vai responder por cada vida que nos foi confiada, até mesmo dos animais, tá, gente? Até mesmo dos animais. Então é bom prestar atenção. Não cometerás adultério. Ô, gente, adulterar não é só você trair seu parceiro sexualmente, não, tá? Não é só isso, não. É você adulterar, é você faltar com a verdade.
Adulterar é você conturbar o sentimento do outro, né? É você. Por quê? Porque quando a gente atrapalha o caminho do outro, quando a gente está ali obscurecendo o caminho do outro, a gente está caindo num processo delituoso. E esse processo de crime, de delito, ele emite ondas energéticas, ondas de força que são desorientadoras, segundo André Luiz. E essas ondas vão voltar contra nós mesmos, né? Então, assim, ó, adulterar é tudo isso. Você faltar com a verdade, você não cumprir com as suas obrigações, né? Você ser desleal com o outro. Temos que alargar aí o nosso conhecimento. Não roubarás. Não roubarás nem um celular, viu, gente? Não roubarás nem um clipe de papel, não roubarás nada. A apropriação indébita agrava as nossas dívidas. Eu não posso pegar aquilo que não é meu. Não posso, né? Tem gente que prefere pegar aquilo que é do outro ao invés de trabalhar. Ah, tem gente que se sente ali injustiçado socialmente, né? Mas será que essa criatura se propõe, bota sua vontade em movimento para estudar, né? Para se preparar para um futuro melhor? Para ser honesta, mesmo diante da provação e da dificuldade que ela está passando? Pois é, gente. Tem gente que prefere se acomodar na preguiça ao invés de botar a sua vontade em movimento para o seu próprio engrandecimento. Então, não roubarás. Não prestarei falso testemunho contra o teu próximo. Gente, nós temos que afastar da nossa boca, diz André Luiz, a palavra dolosa. Para quê? Para que essa palavra não seja, em algum momento na nossa caminhada, pedra de tropeço para os nossos próprios pés. Então, o prestar testemunho falso não é só eu acusar sem provas alguém, não, ou eu mentir sobre alguém, não, para prejudicar alguma pessoa. É eu cultivar em mim o hábito de mentir, o hábito de enganar. É eu falar uma coisa e fazer outra, diferente. Isso tudo, gente, é falso testemunho, que eu estou dando de mim mesma. Quando eu falo uma coisa e faço outra, eu estou dando falso testemunho de mim mesmo, né? Não desejarás a mulher do teu próximo. Aí nós temos que compreender o seguinte, que nos dias atuais, né, a mulher cismou de ter o mesmo papel do homem. Então, o que que acontece? Se ela quer ter o mesmo papel do homem, ela também está sendo credora dos mesmos direitos e das mesmas obrigações. Então, assim, não desejarás a mulher do teu próximo e para as mulheres, não desejarás o homem da tua próxima. Né? Que fique bem explicadinho, né, gente? Vale para os dois, né? Não desejarás qualquer coisa pertencente ao teu próximo. Gente, por quê? Porque inveja, ciúme, a gente tem que guardar nosso coração contra esse tipo de coisa. Se a gente quer conquistar alegria, quer conquistar tranquilidade, né, tem que ser ao preço do nosso próprio esforço. Tem que ser através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Se eu cobiçar alguma coisa do outro, eu não estou aprendendo nada. Gente, o que que Jesus nos ensinou? Tem mais alegria em dar do que receber. Pois é, gente. Ô Jefferson, lembrei aqui de uma coisa, né, para a gente falar da questão da. Estou falando muito, eu sei, mas da questão da justiça e da misericórdia, tem uma coisa muito interessante. Quem é muito novo aí, gente, não vai lembrar, mas busca lá na internet. Tem um cantor chamado Adoniran Barbosa, que ele escreveu uma música maravilhosa chamada Saudosa Maloca. Né? Eu não vou me atrever a cantar aqui, gente, porque minha voz é de taquara rachada, né? Então, assim, mas a letra dessa música é muito interessante e tem uma frase que diz assim: Deus dá o frio conforme o cobertor. Ô, gente, isso é a justiça e a misericórdia divina agindo, sabe por quê?
Olha só, o frio é a justiça divina que nos alcança todas as vezes que a gente erra, que a gente comete engano, que a gente frauda, que a gente tenta burlar a lei de Deus. O cobertor é a misericórdia. Sabe por quê? Porque o cobertor nos ajuda a passar pela intempérie, pelo momento difícil. Ou seja, esse cobertor é misericórdia que Deus estende até nós quando nós nos tornamos devedores da lei. Então, sim, em todas as situações da vida, gente, onde existe aplicação da justiça, se manifesta também a misericórdia de Deus, né? Falei muito, né, Jefferson? Muito boa a sua abordagem, Lara. Abordando os 10 mandamentos, né, com a visão, né, e os comentários do André Luiz. Eu, eu penso assim, que Jesus resumiu todas as leis e os profetas, né, em duas frases muito simples. Que se realmente a gente seguisse essas duas leis, essas duas mensagens de Jesus, não precisaria ter nada de lei civil, lei humana. Precisaria mais. Se a gente ver só essas duas leis. Então, Jesus falou o seguinte, no Mateus 22, de versículos 36 a 41. Fala o seguinte. Alguém perguntou para ele, né? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que maravilha, hein? E estando reunidos os fariseus, né, aí prossegue, né? Então, acho muito interessante essa abordagem que Jesus resumiu todos os 10 mandamentos em duas leis. Toda a codificação espírita em duas leis, praticamente, né? Que tudo brota do amor. Amor tudo brota de Deus e tudo brota do amor. Tudo começa daí. E eu quero também ler uma passagem do livro Assim Vencerás, de autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, né? Diz o seguinte, ó, muitas vezes exclamas, justiça, justiça, e te afirmas demasiadamente sofredor, perseguido, pelas sombras ou pelo desamparo da bênção dos céus. Ou seja, você se sente perseguido por forças trevosas, sombrias, né? Que você se sente desamparado por Deus, né? Pelas bênçãos do céu. Segue Emmanuel. Lembra-te, porém, de que a corrigenda não exclui a presença do pesar enquanto a provação trabalha. Em nossas almas, trazemos conosco os remanescentes da culpa. Olha só que interessante, né? Interessante. Antes do apelo à justiça, roga clemência e piedade, de vez que, pelo socorro temporário, esquecimento da vida física. Brando anestésico, que se utiliza a compaixão do Senhor para extirpar de nós, nosso espírito, as raízes do mal. Por muito tempo, ignoramos toda a extensão dos nossos débitos. Nos dias de aflição e cinza, não te recolhas à blasfêmia, e nem peças por maiores manifestações da justiça em teu campo de ação, porque a justiça mais ampla poderia agravar as tuas dores. Que profundo isso aqui. Daí um programa inteiro. Mas sim, roga o acréscimo da divina misericórdia em teu benefício, a fim de que disponha os ombros fortes, para que não venhas lançar longe de ti os favores da própria cruz. Não disse Jesus. Então, isso foi o que o Emmanuel falou, né? Aí eu me lembro, não disse Jesus para nós: se você quiser me seguir, pega a tua cruz e me siga. Então, a gente é cristão de verdade? Vamos bater essa tecla aí. Se a gente é cristão de verdade, por que está reclamando das dificuldades? Por que a gente reclama dos obstáculos que a vida nos coloca? Por que a gente reclama das nossas expiações, nossas provações? É a cruz que a gente tem que seguir, a gente tem que carregar. E essa cruz, além do nosso
nossa renúncia, né? Há também a questão de você carregar o peso dos débitos, das dores do passado, como disse Emmanuel aqui, né? Se Deus não for, se a justiça de Deus não fosse tão amorosa, tão cheia de pureza e perfeição, com certeza nós estaríamos carregando um débito, um peso muito maior. Porque, de certa forma, né, eu vejo assim, né, não sei se a Lara pensa dessa forma, mas eu vejo assim, que cada erro que a gente comete é um débito que a gente registra no livro divino da nossa vida. Vai errando, vai colocando. Né? Vamos supor que, no final da minha vida, eu errei 100 vezes. Na próxima vida, eu teria que reparar esses 100 erros. Só que, se eu reparasse 100 erros, eu não teria... Estaria, talvez, ali martirizado, estaria sofrendo, chamando de vitimismo, de coitadismo, né? Então, o que Deus faz? Ele pega uma porcentagem disso e vai fracionando por reencarnações. Então, é uma forma que Deus nos coloca a gente pagar por etapas, como se fosse aqueles blocos das Casas Bahias e tal, né, que a gente paga, né, parcelado, né? Então, Pensei nisso, Jefferson. então, eu penso dessa forma, né? Então, a gente paga por parcela, né? Não é assim todo... Não, pode vir... senhor, não, eu estou muito preparado, pode ficar, pode vir tudo. Manda tudo aí. Será que estou apto a vir tudo mesmo? Se eu tiver que passar na nossa vida aí uma doença muito grave, e na outra vida passar uma outra doença muito grave, imagina vir todas essas doenças tudo numa vida só, todas as desgraças numa vida só, é complicado. Se a gente não aguenta nem o que a gente está suportando de pequenez agora de débitos, né, que a gente fez, imagina se a gente fosse somar tudo e pagar tudo numa vida só. Isso é complicado. Então, será que a gente tem realmente essa vontade de carregar a cruz em sua totalidade? Devemos pensar. Na mesma horário. Pois é. Não, e mesmo porque, né, Jefferson? A gente vive num mundo de prova e expiação, gente. Olha só, o Jefferson deu um exemplo interessante, né, da enfermidade. O que é enfermidade, gente? A enfermidade é a justiça de Deus que está nos cobrando, né? Os nossos descalabros de ontem, os nossos enganos de ontem, os nossos excessos, os nossos abusos, a nossa intemperança. Aí a gente fica doente. Só que, olha, a justiça nos alcança. Aí vem Deus, na sua bondade infinita, e fala assim: ok, mas eu vou colocar do seu lado um médico, um enfermeiro, alguém para cuidar de você, para te medicar, para minimizar as suas dores. Essas pessoas, gente, são ferramentas, são intérpretes da misericórdia de Deus, né? Então, ali, às vezes você está com uma doença que não tem cura, mas tem um cientista que está estudando essa doença para trazer uma cura. Está ali se debruçando ali sobre microscópio, do tubo de ensaio, sei lá mais o quê, né? Perdendo noites de sono, horas sem fim. Para quê? Para que possa curar, trazer um remédio para curar essa enfermidade ou diminuir o sofrimento da pessoa. Então, veja, a justiça de Deus nos alcança, mas ela nos alcança também, gente, de um modo que, como Jesus nos disse, a cada um será dado conforme as suas obras. Então, se, por exemplo, o Jefferson deu um exemplo ótimo. Numa vida ali eu tive 50 erros. Na outra eu tive 3. Opa, beleza, melhorou. Mas eu tenho que pagar aqueles 50 e vou ter que pagar aqueles 3 ali. Se eu trabalhar no bem, o que acontece? A misericórdia divina vai atuar para que aqueles 50 erros que eu paguei, né, que eu não vou ter que pagar, não, mas eles vão ser amenizados. Essa é a beleza da perfeição da lei de Deus de justiça e misericórdia. Né? Por exemplo, a gente vê, está muito aí, né, na questão da corrupção. Né? Aquele que retira do cofre público, através de corrupção, né, quantias enormes que dariam ali para ser utilizados ali no bem comum. Né? Então, o que acontece? Se você subtraiu
isso que era um recurso que era para melhorar a vida das pessoas, você está sendo um usurpador daquele recurso. Aí o que acontece? A misericórdia divina vem. A justiça vem e chega junto. A justiça fala, você vai ter que consertar isso aí. Mas a misericórdia divina também vem junto. Aí sabe o que a misericórdia divina faz? Bota essa criatura de novo lá no serviço público, trabalhando igual cão, não sei o quê, trabalha dia, noite, não sei o quê, para pagar. Mas aí também dá condição daquela pessoa se manter, se sustentar, sustentar a família. Então, gente, veja, a gente não pode reclamar, não, gente. Tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, tem uma causa, né? Essas pessoas que têm um culto muito grande ao corpo, né? Perfeito, mas que usam, ok, tem um corpo, beleza, em dia, né? Sarado, um corpo saudável, né? Resistente, né? Ok, mas se você usa isso para a prática do mal, por exemplo, para você ir lá corromper o casamento do outro, o que vai acontecer? Você pode nascer com uma deficiência. Pode. É a justiça divina te alcançando. Você estava lindona, né? Gatão ali na outra encarnação, aí você vai nascer deficiente, sem um braço, com o rosto deformado, né? Muitas vezes é isso que acontece, mas a misericórdia divina vem em seu auxílio, né? Para quê? Para que você seja recebido numa família com essas deficiências que você vai nascer, uma família que te ame, que vai te receber ali como filho e vai te ajudar, professores que vão se dedicar para que você tenha uma vida melhor, um aprendizado melhor diante das limitações que você tem. Então, gente, a justiça divina não é raro isso, na maior parte das vezes, ela vai estabelecer que o devedor e o credor se reencontrem no lar, no ninho doméstico. Para quê? Para que haja o devido reajuste entre as partes. Então, a misericórdia divina, ela concede a um e a outro o esquecimento do passado. Vejam, gente, tem coisa mais justa e misericordiosa do que a reencarnação? Não tem. Com esquecimento ainda daquilo que você fez? Para quê? Para que você possa reparar todos os seus erros num ambiente em que um não fique acusando o outro, você me matou, você me traiu, você fez aquilo na outra vida com fulano, você me roubou minha herança. Ia ser uma confusão danada, gente. Mas Deus é tão sábio, tão justo, tão bom, que você vê, ele coloca ali no mesmo lugar o devedor e o credor. A justiça divina alcança o devedor e o cobra. Olha, agora você vai nascer aí com essa esposa aí, difícil trato, porque você traiu ela na encarnação passada, você deixou ela à míngua. Só que a misericórdia divina, gente, vai vir e vai atuar fazendo o quê? Você vai ter ali um ombro amigo, às vezes, né, para você chorar as suas lágrimas ali, os seus desafios. Vem alguém, um amigo ali, que vai ser um braço forte para te amparar, uma voz para renovar o seu ânimo. Gente, Deus é justiça, Deus é perfeição, né? Mas Ele também é bondade, é amor. Ele é um pai amoroso e bom. Então, se a justiça estabelece o ressarcimento à lei, a misericórdia do Criador atua através da bondade, né, que estende na nossa jornada ali oportunidades de reparação. Vejam, gente, a sabedoria providencial das leis de amor do Pai que se revela nas mínimas coisas, tanto nas pequenininhas
como nas maiores, nas grandes. Então, gente, tá tudo certo. A gente não pode reclamar, não. Nós estamos na família certa, com os companheiros certos, no lugar certo, na hora certa. Tá tudo certo. Tudo certo. Por quê? Porque a sabedoria dessa lei, essa compreensão dessa lei de amor do Pai não permite que a gente duvide da sua justiça, nem da sua misericórdia. Então, justiça e misericórdia, elas se manifestam na terra em forma de cobrança e oportunidade, em forma de resgate e de compensação. Presta atenção no seu entorno, gente. Observe como a justiça divina e a misericórdia atuam juntas, juntinhas. Né, Jefferson? Não, é só observar, gente. É isso mesmo, Lara. Concordo plenamente com você, né? Tanto é que eu vou complementar o que você falou, que há livros, né, que falam que a pessoa ela fez na vida passada uma tribulação tão grande nessa vida, um desequilíbrio tão grande nessa vida, que ela veio para pagar atrás de uma doença, né? Só que ela começou a refletir nessa vida e a doença que ela tinha, se não me engano, é o pênfigo, é o fogo selvagem, se não me engano, é o caso 19, é o caso de Adelino, se não me engano, é o capítulo 19 do livro Ação e Reação, se eu não me engano, tenho certeza, que fala que ele vinha com uma deformidade, só que ele abrigou, não tenho certeza, acho que 4 ou 5 crianças com dificuldades, né? Um era cego, o outro tinha problema de deficiência física, né? O outro tinha deficiência mental, então cada um tinha uma dificuldade. E ele abrigou essas pessoas, cuidou delas, todas elas, e com essa bondade, esse benefício que ele desenvolveu com os espíritos que estavam encarnados, Deus, né, se compadeceu dele, né, e fez com que os espíritos diminuíssem as suas dores, as suas aflições, né. Então, aquela aflição que iria consumir o corpo dele, todo o corpo dele, consumiu somente o braço, não sei se o direito ou o esquerdo. Então, Deus reduziu, diminuiu essa dor que ia ser muito maior. Então, é isso que a Lara falou, né? E é isso que eu tenho falado aqui também. O bem que você fizer, certo, é advogado de toda parte. Porque o bem, só o bem e o amor são capazes de eliminar ou reduzir ou diminuir nossas dores e nossas doenças. Só isso. E, além disso, né, se a gente for comparar a questão da transição planetária hoje com a justiça que Deus poderia empregar sobre nós, se Deus pesasse na balança todas as maldades, todos os escárnios que nós fizemos, tudo que foi delito, tudo que é errado que a gente fez, digo-se no sentido coletivo, do planeta Terra, né, da humanidade. Na balança, a transição planetária hoje estaria... Nem sei se existiria mais planeta, né? Já tinha virado, a gente já tinha virado pó. Porque, realmente, porque se Deus pesasse realmente tudo que nós fizemos de errado, nós estaríamos aqui, aí sim nós teríamos chorar mesmo e reclamar, porque aí seria bem pesado, mas mesmo assim, né, a gente não poderia reclamar, porque nós fizemos essa questão, né? Então, queria ler um comentário aqui do Kardec, da pergunta 443A, que fala o seguinte: Deus imprimiu no coração do homem a regra da verdadeira justiça, fazendo com que cada um veja respeitados os seus direitos. Jesus vos deu essa regra. Fazei aos outros o que gostarias que vos fizessem. Essa aqui é muito bacana. E, para finalizar a minha participação de hoje, né, na leitura, tem o livro aqui, Construção de Amor. Não rogue justiça nos dias de toda dor, e sim aumente compaixão nos tribunais da divina sabedoria, restaurando a ti mesmo para seguir à frente, valoroso e sereno, na própria redenção, ante a bênção da lei. Rogue justiça nos dias de dores, e sim aumente compaixão. Então, ou seja, está numa fase de dor, não reclama.
faça o bem, pede a Deus que você possa suportar aquilo com fé, com esperança, com confiança, que amanhã vai melhorar. É isso que o Emmanuel veio trazer aqui. Então, Lara, se quiser comentar uma coisa a mais, se quiser fazer as considerações finais, fica à vontade. Eu queria falar, Jefferson, o seguinte. Gente, eu penso que nós temos um problema que a gente ainda não conseguiu solucionar, sabe? Como humanidade. Que é a resposta para 3 perguntinhas. De onde eu venho? O que eu estou fazendo aqui? E para onde é que eu vou? Porque olha só, enquanto a gente não conseguir responder essa questão com convicção, a gente vai continuar tendo medo da morte, da separação definitiva, do nunca mais eu vou ver quem eu amo, né? Ah, eu posso fazer o que eu quiser porque depois é um nada. Então, gente, só que o homem, todos nós, temos inscrita na nossa consciência as leis de amor do Pai. Nós, mesmo por intuição, nós temos a crença na imortalidade, muito mais do que a gente pensa. Porque, olha, gente, é muito mais lógico você crer que a vida continua, né, depois da morte, do que você crer que depois da morte não tem nada. Porque isso não faz o menor sentido, né? E olha, quer saber, gente, sobre justiça? Leia o livro Céu e Inferno. Né? Tem um capítulo lá, se eu não me engano, capítulo 7. As penas futuras segundo o Espiritismo. Tem lá o Código Penal da Vida Futura. Kardec enumera ali, gente, várias situações, né, que a gente tem que prestar atenção. Sabe por quê? Porque o Espiritismo, gente, ele não é fantasioso. Não é fantasioso, né? O espiritismo não é dado a fantasias, né? Não tem imaginação, não. É tudo fruto de observação. Gente, o espiritismo não nasceu como religião. Ele nasceu como filosofia e ciência, observação de fatos concretos, né? Então, assim, é o resultado, o espiritismo é o resultado da observação de fatos materiais que se desdobram à nossa vista. Leiam lá, se vocês não quiserem ler o livro inteiro, leiam pelo menos este item lá, Código Penal da Vida Futura. Né? O Kardec vai falar assim que a alma, o espírito, né, sofre na vida espiritual as consequências das imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corpórea, que a completa felicidade se prende à perfeição, ou seja, por isso a gente precisa evoluir, se purificar, né? Que não tem uma única, que não há uma única imperfeição da alma que não tenha consequência. Então, gente, a soma das penas, né? Ou seja, o alcance da justiça divina é proporcional às nossas imperfeições. Assim como a nossa felicidade é proporcional às nossas qualidades, à nossa melhoria. Então, gente, tem lá, eu acho que são 30 e poucos. Deixa eu até ver aqui, deixa eu abrir o livro aqui, só para eu falar para vocês quantos itens que são realmente. 33. 33 itens lá no código, né, que são artigos, vamos dizer assim, do Código Penal da Vida Futura, né? E é interessante porque o Kardec vai colocar lá no finalzinho um resuminho. Ele vai falar assim, olha, o sofrimento é inerente à nossa imperfeição. Toda imperfeição, assim como toda falta que a gente comete, traz consigo o castigo, que é uma consequência natural, gente, inevitável. Então, assim, se a gente está doente, é por quê?
Porque a gente teve excesso de quê? De destemperança, excesso de qualquer tipo, né? Então, assim, não há meio de fugir disso. Como que a gente se liberta disso? Como que a gente não é mais alcançado por essas situações todas de sofrimento? Ou seja, quando a justiça divina nos alcança. Quando a gente se libertar aí das imperfeições. Para isso, eu preciso colocar minha vontade em movimento. Eu preciso escolher ser uma pessoa melhor, gente. Vamos lembrar. Tem uma frasezinha de Jesus que resume toda a justiça divina. A cada um, segundo as suas obras. Isso vale para aqui para o mundo material e para o mundo espiritual, gente. Não há como fugir disso. Muito bom, Lara. Exatamente. Então, a Lara tem um compromisso daqui a pouquinho, então eu vou fazer as considerações finais, né, para não atrasar o compromisso da Lara. Eu queria fazer a leitura de algumas passagens bíblicas, né, que são, acho que são 3 passagens bíblicas, 4. Que ela, até uma ela já falou, mas eu vou suspender essa aí. Que falam sobre a justiça divina. E também as mensagens que trazem reflexões para nós, né? Primeiro é essa aqui, ó. Mateus 5:6. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Segunda passagem, João 7:24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui é uma coisa muito importante. Quando você vê uma coisa, uma injustiça acontecendo na rua, na TV, qualquer coisa que acontecer que você querer tomar um lado, calma, calma. Não tome lado nenhum. Deixa que Deus, que a justiça, a reta justiça divina, ele vai julgar o que é o certo e o errado. Então, às vezes a gente julga, a gente pré-julga uma situação que a gente vê, lá na frente a gente vê, poxa, eu julguei errado, o cara é inocente, eu achei que o cara era bandidão, roubou, né, e tal. Então, tome cuidado com as aparências, as aparências enganam. Muito cuidado. Nunca julgue de forma prematura. Conheça os fatos, conheça as partes, né, os fatos de ambas as partes, e aí você deixa ali que Deus vai julgar da maneira certa. Porque nós não temos condições de julgar conforme a perfeição de Deus. Nós não temos o entendimento que Deus tem sobre as leis, sobre as coisas que acontecem no mundo. Por que isso? Por que eu falo isso? Porque no Mateus 7, 1, 2, fala o seguinte: não julgueis para que não sejam julgados, porque com o juízo que for julgar, sereis julgados também. Com a mesma medida que tivesse julgado, com a mesma medida há de ser medir a vós também. E por fim, a última passagem, Salmo 119, no versículo 142. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade, ou seja, a justiça divina. É isso aí que tinha de falar sobre as considerações finais para o de hoje. Agora, posso fazer as considerações finais? Quando você estava falando aí, Jefferson, eu estava me lembrando do livro, um livro, gente, belíssimo, Justiça Divina, do Emmanuel. Leiam, é um livro maravilhoso e esclarecedor. Eu não lembro agora aqui o nome da mensagem, mas é porque essa frase, ela fica assim, sempre na minha mente quando eu estou estudando nessa questão de justiça e misericórdia. O Emmanuel vai falar mais ou menos assim: Deus, ele sempre vai nos dar a semente para a gente plantar, mas a gente, essa semente, requer o nosso serviço. Sempre requer o nosso serviço. Você quer pão, você não tem que trabalhar o trigo ali, cuidar dele, plantar o grãozinho que foi te dado, regar, cuidar, colher o trigo para você ter o pão na mesa? É isso, né? Então, Deus, você vê, mandou Jesus a esse planeta para nos ensinar. E a gente, no nosso parco conhecimento, o que a gente precisa fazer? Estudar. Estudar os ensinamentos, né, que foram trazidos aí por Jesus, pelos espíritos superiores. Por quê? Porque o estudo é que aprimora o nosso espírito.
Então, assim, nós não podemos nos enganar a nós mesmos. Emmanuel vai falar isso. Não engane a ti mesmo, aguardando compaixão sem justiça. Às vezes a gente fica ali rogando, né? Senhor, Senhor, me tira dessa situação aqui que eu não sei sair sozinho. Mas foi você que se colocou naquela situação. Não adianta, gente. Não peça justiça, peça misericórdia. Sabe por quê? Porque se aquela situação está acontecendo na sua vida, tem um motivo. Então não peça justiça, peça misericórdia. Por quê? Se a justiça está te alcançando, a misericórdia também vai estar ao lado dela te amparando. É isso que a gente tem que fazer, né, Jefferson? Exatamente, Lara, é isso mesmo, né? Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso programa de hoje, tá? Agradeço essa presença, agradeço você ter divulgado, compartilhado o nosso vídeo. Peço também que compartilhe de novo, né? Suas redes sociais, seus WhatsApp, né? É muito importante que você compartilhe, porque, como a gente já vem falando, você divulgando, você vai ajudar outras pessoas a despertar, a conhecer a doutrina espírita, conhecer a justiça divina. Então é muito importante que você divulgue, né? Porque, como diz Emmanuel, né? Que a divulgação é muito importante, que a gente leva essa divulgação para poder as pessoas acordar, ver o erro que ela comete no seu dia a dia. Porque muitas pessoas são ignorantes porque não têm conhecimento. Falta alguém que leve conhecimento para ela, né? Então, é muito importante que a gente divulgue sempre. Mesmo, Lara. Boa noite, Lara. É verdade, Jefferson. Boa noite a você que esteve conosco aqui, né, Jefferson? Nos aturando aqui esse tempo inteiro. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, gente. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Até mais, pessoal. Boa noite. Todos vão ter fé, confiar na justiça divina. Até mais.